Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 12 de junho e o texto diz: fé e coragem para conquistar. No livro de Josué, capítulo 1, versículos 1 e 2, a palavra diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué: Meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Vamos tomar o nosso café? Maravilha. O autor vai nos dizer o seguinte: Josué foi o líder dos filhos de Israel, que sucedeu a Moisés. Vale lembrar que ele era um dos 12 espias enviados por Moisés para observar a terra prometida e que, enquanto 10 espias relataram ser impossível conquistar a promessa, Josué e Caleb foram os únicos que acreditaram. Ele viveu corajosa e dignamente, e o que nos ensina com uma história de vida e algo magnífico, né? Quando você ganha o coração de Deus, não precisa ganhar o coração de mais ninguém. Podem criticá-lo, falar o que quiserem a respeito ou tentar parar você, mas nada será efetivo, pois quem o sustenta é o Pai. Nem todo mundo irá celebrar as suas conquistas. Você sabe disso. Não se deixe ser guiado pelas circunstâncias, ou por aquilo que as pessoas falam ou pensam a seu respeito. Quando você é dirigido pela palavra do Senhor, tendo uma direção e realmente segue a palavra liberada em sua vida, nada e ninguém conseguem deter você. Eu me lembro de quando me apaixonei pela minha esposa. Esse é o autor falando, tá? O Júnior falando. Quando ele se apaixonou pela esposa dele, a Michele, né? Foram 30 dias com o coração inquieto por um amor que eu nunca havia sentido. Eu não conhecia pessoalmente, mas no dia em que fui à casa dos meus líderes e falei dos meus sentimentos, eles me empoderaram e encorajaram a agir. A decisão, movida pela fé, foi abençoada e hoje sou muito feliz com a família que Deus me deu. Tenha fé na palavra liberada pelo Senhor em sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Assim, persista com coragem e determinação, pois o caminho dele o levará a viver sonhos maiores do que os que você tem. A frase do autor diz: pessoas comuns tendem a ser pessimistas e pessoas de fé são otimistas. O devocional é o 164, a leitura bíblica é o Salmo 72 e a palavra-chave é fé. Que possamos ter fé e confiar porque Deus tem o melhor para a nossa vida. Porque se Deus falou para nós termos fé e coragem para conquistar, é porque Ele já tem tudo preparado para nós. Nós não podemos desistir. Mesmo que alguém fale que a gente não vai conseguir, a gente vai conseguir sim, porque Deus determinou e Ele é o nosso Pai. E Ele tem a última palavra na nossa vida. Amém? Vamos ler juntos os Salmos 72, para nós aprendermos um pouco mais do que o que Deus tem para nós? Abra sua Bíblia comigo, no Salmos 72. E nós vamos ler aqui o Rei Justo, né? E o seu reinado eterno. Olha, Salmo de Salomão. Que chique. Salmos de Salomão, vamos para lá. Salmo de Salomão. Nós lemos ontem os Salmos de Davi, súplicas de um ancião, e agora vamos ler os Salmos do seu filho. Vamos lá. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Olha que bênção, né? Nós somos filhos do rei, hein? Vamos pedir para Deus a justiça dele na nossa vida. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Julgue eles os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver a lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambem o pó. Paguem-lhe atributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, e lhe ofereçam presentes. A rainha de Sabá foi até o rei Salomão e lhe levou muitos presentes. Olha que bênção, né? Ele está confirmando esta palavra. E todos os reis que se prostrem perante ele, todas as ações o sirvam. Porque ele acode ao necessitado,
que chama, né, que clama a Deus, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes, redime a alma da opressão e da violência. É precioso, né? E precioso lhe é o sangue deles. Então, assim, o Salomão, ele cuida do povo, né? Foi um rei que cuidou do povo, que se preocupou com as dificuldades do povo. Viverá e lhe dará ouro de Sabá, e continuamente lhe fará ele a oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até os cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresça os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. E aqui se finda as orações do rei. Fim das orações do rei, filho de Jessé. Certo? Então aqui o Salmos é de Salomão, e ele está aqui falando, né? Com certeza está declamando neste salmo a última oração do seu pai, né? O pai estava pedindo para Deus que o reino de Salomão fosse um reino abençoado por Deus, né? E nós sabemos que foi, né? Nós sabemos que foi assim, que Deus fez. Ele pediu sabedoria a Deus, e Deus deu sabedoria para ele acima de todos os homens que já existiu na face da terra. Que existiu naquela época, que existe até hoje, né? Salomão tinha uma sabedoria sobrenatural de Deus. E ele conseguiu reger o povo com sabedoria, com bondade, cuidou dos doentes, dos enfermos, dos necessitados, dos pobres, né? E fez tudo conforme a vontade de Deus. Que nós possamos ouvir a voz de Deus, né? Que nós também possamos fazer a mesma coisa. Nós somos filhos do Rei Jesus Cristo, né? Do nosso Deus maravilhoso. E nós podemos orar, pedir sabedoria a Deus para conduzir a nossa vida com sabedoria. Nós podemos pedir a Deus todas essas coisas que Salomão pediu. Nós pedimos sabedoria, Deus vai nos ajudar a ter tudo aquilo que a gente precisa. Vai nos ajudar a ter o alimento, a ter o nosso trabalho, a ter a nossa casa, a ter os nossos filhos abençoados, a ter todas as nossas necessidades supridas, ter saúde e ter tudo aquilo que a gente precisa. É o que eu sempre falo aqui. Vamos orar todos os dias, pedir sabedoria a Deus, andar nos seus caminhos, fazer a sua vontade, obedecer os seus mandamentos, ouvir a sua voz, através da Bíblia, através de uma oração, ou pedindo para Deus nos mostrar em sonho o que é para nós fazermos. Vamos cumprir o propósito de Deus nesta terra, para que a gente possa receber de Deus tudo aquilo que Ele já tem preparado para nós. Amém? Então vamos crer e confiar que Deus abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família, e que possa nos conceder muitas bênçãos, porque nós precisamos do nosso Deus. Amém?